Parte número 6. Então, coisas importantes. Sabe o lugar esse aqui? Essa aqui é a cozinha da minha casa. Tô preparando o almoço para minha mãe e para mim, óbvio. Então, coisas que eu me lembrei. Fui até o supermercado e me lembrei. Eu adoro coco. Adoro coco, desde criança. Eu fazia o curso de psicologia, namorava com o Eden Habib, namoro que envolvia o trânsito, a frequência na família dele e na minha família, né? Então, todo mundo me conhecia na família dele e todo mundo me conhecia na minha família. Conhecia ele na minha família. Porque eu comecei a fazer análise. Então, quando eu estudava na escola técnica, eu lia muito psicologia, literatura, e eu comecei a ler a psicanálise. Não foi a partir de conhecimento de ninguém. Eu peguei um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. E quando eu li a introdução, né, a apresentação, introdução do livro, eu fiquei chocada, espantada com os detalhes, com a veracidade, com a forma como ele tratava essa matéria. Me chamou muito a atenção, porque eu vi naquilo que ele escreveu, eu vi algo muito similar àquilo que eu vivia, eu comigo mesma, que chama-se honestidade. A honestidade que a gente tem que ter consigo mesmo, né? E, por conseguinte, com o outro. Depois, mais tarde, eu vim a aprender que isso chama-se ética. Principalmente, um dos pilares da psicanálise é essa relação ética com a outra pessoa, né? Então, eu estudava psicologia. Dentro do curso de psicologia, eu gostava de psicologia, mas eu tinha alguma coisa ali no sentido do diagnóstico, né? Essa coisa quadrada de você diagnosticar o outro, e essa coisa, entendeu? Isso aí nunca passou muito bem pela minha cabeça, pela minha garganta, porque a partir da minha própria vida, eu pensava assim, cara, eu tenho um problema que é síndrome do pânico, que eu nem sabia o nome disso, entendeu? A maioria das pessoas leigas no assunto, às vezes elas têm um problema dessa natureza, elas não sabem, eu tenho síndrome do pânico, né? E parece que, principalmente hoje em dia, parece que quando você fala assim, síndrome do pânico, né, como se você quisesse ser referida dessa forma, né? Passei muitos anos com esse sintoma, né? E aí, na faculdade, conheci essa amiga do Freud número 2, que era o Veloso, que me convidou para conhecer a psicanálise, fazer análise, e eu fui
conheceu o doutor Elvídio de Castro Veloso Neto, que era um dos melhores psicanalistas. Colégio Freudiano de Curitiba. 1997, por aí. Comecei a minha análise com ele. Foram mais ou menos uns 8 anos que eu fiz análise. Nesse percurso, eu tive um momento de crise na minha vida em função dessa opressão masculina em que eu vivia. Eu não podia escolher, eu não podia decidir, eu quero isso, quero fazer isso, quero ir a tal lugar, eu não podia, isso não me era permitido. Eu sou honesta em dizer isto. Não me era permitido escolher, dizer o que eu queria, o que eu não queria. Não me era permitido, certo? E aí, depois de muito tempo, o Veloso chegou para mim e eu escrevia também, durante a minha análise eu escrevia, eu estava trabalhando a obra de Clarice Lispector, né? Eu escrevi bastante, enfim, e sempre o Veloso lia o que eu escrevia. Ele me convidou, o Veloso, que era o cara lá, o diretor do Colégio Freudiano de Curitiba, ele me convidou para trabalhar com ele. Ele chegou para mim e disse: Denise, eu quero que você venha trabalhar comigo. Venha trabalhar comigo. Eu disse: não sei, Veloso, eu vou pensar. Segunda vez: Denise, venha trabalhar comigo. Eu disse: não sei, Veloso, eu vou pensar. Terceira vez ele disse assim: por favor, venha trabalhar comigo. E aí eu fui. Eu não sabia ali o que estava acontecendo lá no Colégio Freudiano, uma cisão entre as pessoas ali, né? Parte ficou no Colégio Freudiano e parte foi com o Veloso. E eu fui com ele. Porque ele era um cara que fazia um trabalho sério. Ele era um cara que sabia o que fazia e eu fui com ele. E aí o Colégio Freudiano foi dividido, né? Parte ficou, parte foi com ele, né? E eu comecei, e nessa época os adolescentes do Educandário São Francisco tinham esse vínculo com o Colégio Freudiano para serem atendidos ali. E ele me convidou também para fazer as ilustrações dos seminários dele. Eu levei material, levei prancheta, levei um monte de coisas para trabalhar com os adolescentes também, entendeu? Porque não era só o Colégio Freudiano, mas ficou sendo Centro Cultural Jacques Lacan. Essa era o desejo do Veloso, um centro cultural. Você sabe o que é um centro cultural? Eu sei o que é um centro cultural, entendeu? Por isso, eu levei material de desenho, eu levei livros, não tinha uma biblioteca, eu levei 3 estantes de livros para ficarem à disposição das pessoas ali que quisessem ler, entendeu? Tinha um espaço físico para isso e eu levei. E aí, o que aconteceu? Eu desenhava ali. Só sei que foi começando ali um rebuliço das meninas, entre aspas, que se diziam psicanalistas. Começou ali Começou ali um fuzuê em torno da minha pessoa e tal, e coisa Heloísa. E foi que foi. Eu saí do Colégio Freudiano, eu fui convidada a sair por conta de uma profunda e imensa inveja dessas pessoas que ali estavam, essas mulherzinhas que se diziam psicanalistas. Entendeu? E aí, quando eu saí do Colégio Freudiano, me separei do Veloso e comecei a fazer outras coisas, né? Então, esse é um detalhe muito relevante da minha vida. Continuei estudando psicanálise. Eu estava trabalhando
eu estava trabalhando